Nesse vídeo eu quero falar pra vocês 5 erros que eu tenho quase certeza que você deve estar cometendo na introdução alimentar do seu bebê ou na alimentação dele mesmo, caso ele já seja grande, e o quarto erro é um dos piores. Oi gente, meu nome é Ruth, sejam bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Não sei se vocês estranharam que eu tô num ambiente que eu já estive nele há um tempo atrás. Se você é novo aqui no canal, quando eu comecei a gravar, eu gravava aqui no meu quarto. E hoje, como está frio, eu decidi voltar aqui dentro. E como estamos somente eu e a Catarina, ela tá ali fazendo uma participação especial, sem nem ser muito especial. Mas o assunto não é esse, vamos falar sobre alimentação. Esses dias lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar aqui na descrição. Eu falei sobre a introdução alimentar da Catarina, como foi diferente quando ela tinha uns 6 meses, quando ela iniciou a introdução alimentar e hoje que ela já tem 2 anos de idade. É um tema que o pessoal lá no Instagram gostou muito, que eu quis trazer pra cá, porque eu acho muito importante e eu adoraria ter assistido um vídeo assim quando eu tava lá desesperada, sem saber o que fazer quando a criança não comia nada. Mas vamos falar do primeiro erro que eu cometi demais. O primeiro erro é: você está criando expectativas demais. Veja bem, quando o bebê começa a comer, a gente não deve criar expectativas. Então, a quantidade que ele vai comer, a gente coloca, ou nossa, eu fiz com tanto carinho, meu bebê não está comendo, porque ele está explorando. Então, o bebê ele ainda não come, ele não conhece nada. Ele ficou 6 meses mamando só o leitinho da mamãe, aquele leitinho gostoso, ou a fórmula, e não é da noite pro dia que seu bebê vai começar a comer. Ele vai demorar, ele vai explorar os alimentos, ele vai sentir cheiro, textura, sabor, e ele vai explorar o alimento passando no corpo todo dele, passando no nariz, na boca, em todos os lugares. Então a criança ela precisa desse momento de exploração, ela precisa entender o que é o alimento, para depois ela entender que o alimento vai saciar a fome que ela vai começar a ter, que por enquanto é só o TT que sacia a fome da criança. Então essas expectativas de nossa, tem que comer 2 colheres de sopa, elas são irreais e isso só faz mal pra gente. Eu mesma criei muitas expectativas, isso foi uma coisa que acabou me frustrando muito. E foi algo que acabou me frustrando muito. Então quando a gente pensa que a criança comeu 2 colheres de arroz e a gente fala pra fulano, meu filho não come nada, você tá desconsiderando que ele comeu 2 colheres de arroz porque você criou a expectativa que ele deveria comer mais. Então quando a gente cria essa expectativa, a gente acaba se frustrando e lidar com essa frustração é muito difícil. Então o primeiro erro que você não deve fazer é, desde o início da introdução alimentar, não cria nenhuma expectativa. Se a criança for maior, tipo a Catarina, até hoje eu tento não criar expectativas. Em vez de falar, nossa, hoje a Catarina comeu só uma laranja. Não é só, a Catarina comeu uma laranja. Então a forma que a gente fala de uma forma mais positiva também acaba... A laranja depois do almoço, tá? Essa forma que a gente fala mais positiva acaba também resultando numa menor frustração pra gente. Então não crie expectativas pra você não se frustrar e você não achar que a criança deve comer a quantidade que você espera que ela come. A criança vai comer a quantidade que ela come, que ela tem vontade. O segundo erro que você provavelmente pode estar cometendo e não é culpa sua é o pediatra do seu bebê, ele é desatualizado. Muita gente ainda tem a orientação do pediatra que a introdução alimentar deve começar com 4 meses, só que não, gente, não façam isso. A introdução alimentar, ela é com 6 meses e a criança precisa ter todos os sinais de prontidão. Ela precisa sentar sozinha, ela precisa agarrar objetos com a mão para ela poder trazer o alimento à boca. Ela precisa ter a coluna durinha, então ela fica com o pescoço assim, o corpo ereto. Então todos esses sinais, mais dos 6 meses, mostram que a criança ela tá pronta para se alimentar. Inclusive quando o alimento é dado para criança muito nova, o risco de engasgo é muito maior. Junto com essa orientação errada, falando que deve começar aos 4 meses, também desatualizados orientam que você bata a papinha, que você penere. Isso acaba com as fibras do alimento, então tudo que ele tem de bom você tá batendo, tá peneirando. Então a melhor forma de você fazer, se você não quiser fazer o BLW, inclusive se você não sabe o que é BLW, um vídeo aqui no canal, se você quiser você assistir depois, mas é basicamente quando a criança ela começa a comer com as mãos. Mas se você não optar pelo BLW, você pode fazer a comida amassada mesmo. Então você cozinha e depois amassa com um garfinho e serve.
mas esse é um erro muito grande que não é culpa das pessoas, que muita gente não sabe que isso faz mal, que começar a introdução alimentar faz mal, e muita gente vai falar: meu filho comeu e não morreu, fulano comeu e não morreu. Só que não significa que vai comer e morrer. Pode ser que aconteça. Só que a criança ela pode desenvolver no futuro muitos problemas alimentares. Vários estudos, várias pesquisas que mostram isso. O Guia Alimentar da Criança, que tá aí gratuito para todo mundo, da OMS, do SBP, que é essa Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial da Saúde, de todo mundo, tá aí tudo gratuito. Então este é o segundo erro, que não é culpa sua, é culpa de vários médicos e profissionais da saúde que temos aí que não são atualizados. O terceiro erro que você pode estar cometendo é abusar um pouco demais de alimentos embutidos e congelados, e também até mesmo deixar de amamentar achando que o bebê vai comer. Foi o que eu falei lá no começo, o bebê ele não sabe que ele precisa comer. Então se você deixar de dar mamar pra ele, ele vai ficar irritado, ele não vai entender que você tá deixando de amamentar pra ele poder comer mais comida. Ele vai ficar irritado e bravo, ele vai querer mamar e ele não vai comer a comida, ele vai cuspir, jogar fora, ele não vai querer. Então essa questão de deixar de amamentar, ela não rola. Eu sempre, até hoje, estou falando por mim, eu amamento em livre demanda até hoje. A Catarina tem 2 anos e se ela quiser mamar agora, eu dou. Se ela quiser mamar durante a janta, eu dou. Depois ou antes, eu dou. Pra mim não tem isso de encher a barriga da criança. Leite materno não faz mal, leite materno faz bem, muito bem, inclusive. E deixar de amamentar não é uma opção legal pela série de coisas que eu falei pra vocês, que a criança ela vai ficar irritada. E os embutidos, o que são? Sabe aquela papinha que é mais fácil de fazer? Ou aquele alimento que já vem congelado, é só descongelar, aquela verdura? Ou aquela salsicha que você só bate ou dá pra criança caso ela seja maior? Sabe aquele danoninho que você comeu e não morreu também e você dá pro seu filho? Todos esses alimentos são ultraprocessados, muita química e faz muito mal. O ideal para criança, principalmente até os 2 anos de idade, a gente oferecer alimentos in natura. Então a gente pode oferecer muitas frutas mesmo no franguinho. Aquele franguinho meio sem sal, meio sem sabor. Então tudo isso transforma a alimentação da criança numa alimentação mais saudável. Então se a gente proporciona para a criança esse tipo de alimento saudável, ela vai se acostumar a comer coisas saudáveis. Muita gente lá no meu Instagram sempre pergunta como é que a Catarina come tanta coisa gostosa, com tanto gosto. Esses dias ela chupou acho que 2 laranjas depois do almoço e uma mexerica, e eu gravei, mostrei pro pessoal lá no meu Instagram. As pessoas ficam surpresas, só que assim, a Catarina ela tá sendo exposta a coisas mais doces agora que ela tem 2 anos. Eu fiquei um pouco mais flexível, eu não vou dar danoninho pra ela, eu não vou expor a ela a quantidade grande de doce, mas se a gente for no shopping, eu não vejo problema nela comer um pedaço de bolo, numa festa. Só que quando isso torna uma coisa diária, aí que mora o problema. Chegamos ao 4º erro que você provavelmente deve estar cometendo, e na minha opinião ele é o pior de todos os erros, que é você forçar a criança ou não oferecer de novo o alimento para ela. Então quando a gente força a criança a comer, enfia na boca dela, colher com tudo, ela começa a criar aversão. Então tudo tá relacionado com o que eu falei lá no começo. A criança ela não sabe que o alimento alimenta. Ela não sabe que o alimento é gostoso, que as frutas são maravilhosas e deliciosas. Então se você força, ela vai ter uma aversão. Ela não vai querer, ela vai olhar aquilo e vai sentir repugnante. Então ela enfia com tudo a colher na boca da criança, ela não gosta, ela não vai gostar. E isso não vai ajudar e nem facilitar o processo de introdução alimentar. Isso só vai te causar dores de cabeça e vai ser bem pior pra você e pro seu bebê, porque ele vai demorar muito mais tempo pra comer, porque até você conseguir reverter esse comportamento de aversão, de não querer comer, vai demorar um tempinho. Então a gente pode respeitar o tempo da criança, ver se ela abre a boca. Se você perceber que a criança não tá gostando, tá chorando, você tira ela do cadeirão. Você respeita o tempo da criança, a quantidade que ela quer comer. Então nunca force o seu filho a comer, nunca. Ó, gente, tá fazendo vários barulhos aqui, tá? Acho que já deu pra perceber aqui, mas eu tô com uma bebê em casa. Então, já me desculpem, todos esses barulhos é porque ela tá brincando. E é isso aí. Ainda não é hora do tchau não, filha. Vem cá, vem. Senta aqui. Quer mamar TT? Tchau. Ou seja, forçar uma criança a comer nunca será opção. Ou a gente pode fazer as coisas de várias outras maneiras, várias outras formas que a criança ela vai se alimentar. Confie em você, confie no seu bebê. Isso é uma coisa que eu acho que também na nossa relação aqui, eu e a Catarina, foi uma coisa que faltou. Eu
Eu achava que confiava nela, mas eu não confiava de verdade. Só que quando eu dava o alimento, eu oferecia... Só que quando eu oferecia o alimento pra ela, eu ficava insegura, eu ficava com medo, eu não confiava nela de verdade. E a criança, ela sente isso. A criança sente tudo que a gente tá sentindo, que a gente acaba passando pra ela. Então esse pra mim, na minha opinião, é o pior erro, é forçar a criança a comer. Não vai ajudar em nada, a sua criança não vai comer, ela vai ficar mais irritada, mais nervosa, vai chorar. E cada vez que você colocar ela lá no cadeirão pra comer, é uma tortura, uma verdadeira tortura. Então não force seu filho a comer. Não faça isso, seja ele pequeno, seja ele grande. Não faça isso, porque a criança só vai ter aversão a esse tipo de comportamento. Ela vai ser pior, vai ser bem mais difícil para ela se alimentar. E você não vai conseguir o que você quer, que é o objetivo de alimentar a criança. E dentro desse erro, eu tinha falado no começo, vou repetir, é não ofertar de novo o mesmo alimento. Então, se sua criança ela chupou uma laranja e ela não gostou, já cuspiu, você tem que continuar ofertando de outras formas, em outros cortes, outros dias. Mas nunca deixe de ofertar uma fruta para uma criança ou um alimento. E o quinto erro, eu até cheguei aqui bem pertinho da câmera para falar e para olhar no olho de vocês. O quinto erro é que você não é exemplo para o seu filho. Exatamente! Dói ouvir isso, né? Mas é verdade, as crianças elas são uma esponjinha, então elas absorvem tudo que estão em volta delas e elas absorvem também e observam o que você come. Então não adianta você pegar e fazer um prato cheio de salsicha, de coisas cheias de salsicha, linguiça, essas coisas que fazem mal, e dar brócolis pra criança, batata, arroz, feijão. A criança, ela tá observando o que você come e ela vai ter o tipo de comportamento em relação com o alimento, com a alimentação que você tem. Então, se ela olha pro seu prato e vê, meu pai tá metendo louco, ela sabe que você vem comendo aquilo que ela deveria comer. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ser o exemplo para as nossas crianças, a gente tem que comer coisas saudáveis também. E não é só por, ser fitness, emagrecer, ou é a nova moda do mundo. É por questão de saúde mesmo, do seu filho também, porque você tá ensinando seu filho a como se alimentar no futuro. Então seja exemplo. Se você não é exemplo ainda, esse é um erro que você está cometendo. Reveja a sua alimentação. A criança, ela é muito importante que ela coma junto com os pais, que ela coma exatamente a mesma comida da família, para ela não ver a diferença, e porque não deve ter diferença. Então seja exemplo para o seu filho. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A participação da Catarina foi um pouco diferente do comum, mas eu vi necessidade de trazer esse vídeo sobre introdução alimentar porque é um assunto muito importante. Então esse era um vídeo que eu gostaria de ter assistido e eu acho que ele vai ajudar muitas pessoas. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo do meu canal. 1 milhão de beijos e... tchau! Ó, tem alguém correndo aqui pra dar tchau. Aqui, ó. Dá tchau.